Nós estamos nesse momento com a aula no comentário devocional do breve catecismo Westminster. Já estamos na quinta pergunta do breve catecismo. É o tema que nós vamos hoje aqui assistir essa transmissão ao vivo. Nós fizemos uma mudança para o YouTube, que a igreja fosse dando, vai participando mais. Comentário devocional do breve catecismo Westminster. Pergunta número 5, texto da palavra de Deus, texto do breve catecismo, fundamentado na palavra de Deus, diz assim: Daga, há mais de um Deus? E a resposta: há um só Deus vivo e verdadeiro. Muito bem, meus irmãos, nós vamos orar aqui, dando início a essa exposição, mas antes da gente fazer essa oração, gostaria apenas de mencionar o texto, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, na versão King James, que diz assim: Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Oremos. Senhor, nós estamos diante do Senhor, da Tua palavra é a verdade, Tua palavra fala conosco, Tua palavra nos abençoa. Eu peço a Deus que o Senhor ministre aos corações aqui, por meio da Tua palavra, que o Senhor esteja nos abençoando a todos, conduzindo as nossas vidas, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém. Meus irmãos amados, o breve catecismo de Westminster, na pergunta número 5, como disse, apresenta a pergunta sobre a pluralidade ou unidade de Deus. E a pergunta é a seguinte: existe mais de um Deus ou há mais de um Deus? E a resposta é a seguinte: há um só Deus verdadeiro. Com isso, meus irmãos, os reformadores de Westminster, a Assembleia de Westminster, ela está comprometida com uma doutrina da maior importância para todos os cristãos, para todos aqueles que professam o monoteísmo. Essa doutrina é a doutrina da unidade de Deus. Como nós vamos estudar Amém? Fui assessorado aqui, meus irmãos. Essa doutrina da unidade de Deus, ela é defendida pelos reformadores de Westminster. Então, tem 4 passagens bíblicas aqui que eles apresentam como fortalecimento do seu argumento. Deuteronômio, capítulo 6, no verso 4. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4. Jeremias, capítulo 10, versículo 10. E João, capítulo 17, verso 3. Nós vamos estudar um pouco cada uma dessas passagens e o seu contexto, além de fazer uma breve exposição sobre o tema. Então, esse é o tema que nós pretendemos desenvolver hoje, a doutrina da unidade de Deus. Então, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, nós temos a declaração do Shema. E Shema, para quem não sabe, não está inteirado, é a declaração, a profissão de fé no judaísmo antigo e também
faz parte do judaísmo atual. E o Shema era justamente essa declaração sobre a unidade de Deus e o compromisso de adorá-lo integralmente, com todo o coração, a mente e a disposição. Então, Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 4, no Shema, diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor, que é Yahvé, é o nosso Senhor e é o único Deus. Outra versão diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Logo a seguir, na sequência dessa passagem, o que vem acompanhado é justamente uma declaração sobre amar a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a força. E o sentido aqui é que Deus, ele não só é incomparável, ele não pode ser comparado a outros deuses, ele é além, acima, superior a todos eles, como também é uma afirmação da unidade absoluta de Deus, ou seja, não existem outros deuses. Não há deuses, existe um único Deus, Deus vivo e verdadeiro, que é Senhor da igreja, que é Senhor do seu povo. Assim, meus irmãos, nós temos aqui no Shema esta declaração sublime que nos diz que Deus é o único Senhor, Ele é o único Deus. A doutrina da unidade de Deus é que está sendo discutida aqui. Quando nós falamos da unidade de Deus, é importante compreender que nós estamos falando sobre o ser de Deus, sobre a essência de Deus e sobre o próprio caráter da sua unidade divina, ou seja, não existem deuses. Nós não defendemos o politeísmo, a existência de vários deuses. Não existe um dualismo, a crença de que existem forças antagônicas do bem e do mal que se opõem continuamente. Esse pensamento religioso não expressa a nossa fé. A nossa posição não é o enoteísmo, o pensamento de que existe um Deus supremo e existe um panteão de deuses. Esse pensamento religioso encontra-se em várias expressões religiosas, mas não faz parte daquilo que nós cremos. Nós também não estamos dizendo que Deus, ele é um ser evoluído dentro do próprio universo ou em processo de evolução constante dentro de uma natureza dinâmica. Embora alguns tenham chamado isso de crença em Deus, não é a crença no Deus das Sagradas Escrituras, que se revela como único, verdadeiro, uma unidade e plena de graça, poder, plena manifestação do seu poder e da sua vontade. Então, meus irmãos amados, aqui nessa expressão do Shema, nós sabemos que essa era a pública profissão de fé, que o jovem judeu, ele precisava declarar logo que ele atingia a maioridade da sua fé e ele já podia professar publicamente a sua fé. Ele precisava declarar esta unidade divina e ele precisava expressar isso nos seus relacionamentos. Afirmar que Deus é um só e Ele é o Deus vivo e verdadeiro, não se trata apenas de mera ortodoxia, ou seja, crença correta sobre Deus, mas se trata também de ortopraxia, ou seja, vida correta, caráter correto, expressão correta da adoração a Deus. Então, prática correta, praxis. Então, ortopraxia é reto proceder. E ortodoxia é reto ensinamento, doutrina, crença, verdade. Então, nós precisamos viver ortodoxia e ortopraxia, ou seja, nós temos que ter uma correta compreensão sobre Deus, que por sua vez vai resultar uma vida coerente com esse Deus que é revelado. Então, meus irmãos, ao declarar que Deus é um só, isso já significa assumir um compromisso que nós não adoraremos a outros deuses, que Ele é o único Senhor, que Ele está presente na nossa vida a todo momento, que Ele é Senhor da sua igreja e do seu povo, e Ele é Senhor dos céus e da terra. Há uma outra passagem que vai ser apresentada aqui pelos reformadores,
que é a de 1 Coríntios, no capítulo 8, verso 4. É um texto também da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4. Eu gostaria de fazer essa breve leitura com os irmãos. Veja só o que diz o capítulo 8, no verso 4 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Portanto, quanto ao comer da carne sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo no mundo não é nada, não há outro Deus senão um só. Estou lendo na Almeida, século XX. Aqui na Almeida, revista atualizada, você tem: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, que não há Deus, senão um só Deus. Aqui nós temos, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele apresentando um argumento à igreja aos Coríntios que estava tendo um problema de ordem pastoral naqueles dias, que faz parte do contexto da carta, contexto que eles viviam como igreja. E o problema pastoral que eles estavam vivendo era o seguinte: em primeiro lugar, eles estavam tendo problemas com convertidos do paganismo, que se tornaram membros da igreja de Corinto e que eles tinham dificuldades para lidar com as festas religiosas pagãs no contexto da cidade de Corinto, aonde existiam numerosas festas dessa natureza. Então, nessas festas pagãs, um dos expedientes é que havia muita comida fabulosa, mas havia um problema: a comida era oferecida, sacrificada aos ídolos, e isso gerava um grande problema de consciência naqueles irmãos convertidos que vinham especialmente do paganismo. Por quê? Porque para eles, comer a comida sacrificada aos ídolos era tomar parte no culto a esses ídolos, e eles estavam agora em novidade de vida, expressando a fé em Cristo, em Deus, e portanto eles não queriam mais nenhuma associação com esse mundo. O apóstolo Paulo, logo surgiu outros cristãos com uma consciência mais amadurecida, teológica, que compreendiam que os ídolos não existem de fato, e por esta razão, comer a comida sacrificada ao ídolo, desde que você tenha uma consciência firmada, o ídolo não existe, e aquilo é apenas comida, e com ações de graças recebida, você poderia comer sem nenhum problema. Mas isso, meus irmãos, na comunidade local da igreja de Corinto, gerou uma forte discussão. Então o apóstolo Paulo, ele vai usar o argumento da edificação do corpo de Cristo e de nós abrirmos mão de direitos que temos, legítimos, para assim não escandalizar aquele irmão que é mais fraco na fé ou que tem a consciência mais frágil. Então ele vai dizer o seguinte, que de fato, pela doutrina da unidade de Deus, nós sabemos que há um só Deus, portanto, não existem os ídolos. Assim, aquele que sacrifica aos ídolos, sacrifica a nada, porque os ídolos não existem. Então, por esta razão, todo o alimento procede de Deus, que é o Criador de tudo que existe, e recebido com ações de graças, nada é impuro, disse Jesus Cristo. Então, esse é o pano de fundo que Paulo está dizendo. De fato, uma consciência fortalecida no Evangelho tem esta compreensão, mas o crente verdadeiramente amadurecido no Senhor, ele é aquele que é capaz de abrir mão de prerrogativas e direitos seus para não escandalizar aquele que é fraco na fé e para fortalecer na caminhada aquele que está aprendendo. Então Paulo, ele vai dizer assim: mesmo que nós saibamos disso, e isso vai significar na comunidade local escandalizar o irmão, então nós vamos evitar ocasiões de escândalo para que esse irmão que é novo na fé, ele não venha a se confundir, não venha a tropeçar, que é o termo usado, e ele não venha a se desqualificar na sua caminhada de fé, de crescimento cristão. Não é o único caso que Paulo fala sobre abrirmos mãos de direitos. Na verdade,
O maduro na comunidade cristã não é aquele que se escandaliza facilmente. Maduro na comunidade cristã é aquele que está disposto a ser tolerante e a não escandalizar os seus irmãos e a abrir mão de direitos que possui. Veja que interessante. Esse é o critério da verdadeira maturidade espiritual, a capacidade que temos de abrir mão até mesmo de direitos, até mesmo de questões que são nossas, porque nós temos amor uns pelos outros na comunidade cristã e amamos a Deus sobre todas as coisas. Então, isso faz parte de uma ética paulina que é bem desenvolvida, que é por sua vez, aplicação da ética cristã ao contexto das igrejas gentílicas, aonde problemas dessa natureza estavam surgindo. Muito bem, meus irmãos. Aqui então, em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4, o apóstolo Paulo ele vai dizer que o argumento para não nos escandalizarmos com comida sacrificada a ídolos é que os ídolos não existem. Por quê? E aí ele faz a citação do Shemá, Deuteronômio 6,4. Porque há um só Deus, único Deus, vivo e verdadeiro. Veja que o apóstolo Paulo ele usa como argumento contra a idolatria a própria doutrina da unidade de Deus. Não existe outro Deus. Não há outro Deus, só existe Deus. Crianças têm a capacidade de fazer as perguntas mais legais, mais desafiadoras. Por exemplo, uma criança certa vez perguntou: se existe comida no mundo para todos comerem, e existe até mais comida para todos comerem, por que é que tem fome? Veja que perguntas feitas por crianças são profundas e às vezes difíceis para adultos responderem. Outra pergunta de criança é a seguinte: se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Essa você já deve ter ouvido falar, ou já deve ter formulado. Meus irmãos, a doutrina da unidade divina, ela assegura para nós que Deus é único, Ele é singular, não existe outro além dele, não existe outro antes dele, não existirá outro depois dele. Ele é o Deus eterno, e por ser o Deus eterno, Ele é único, Ele é singular, Ele é irrepetível, Ele é aquele que é, Ele é aquele que existe. Na verdade, todo o universo, toda a criação, todas as coisas existem nele, por Ele e para Ele. Diz a palavra. Então, elas não existem, elas subsistem, para usar um termo filosófico. Deus existe, as demais coisas subsistem, existem nele, e ele existe. Então, meus irmãos, não existe criador de Deus, porque Deus é o ser autoexistente, Ele é o Deus único e verdadeiro, Ele é um Deus que não pode ser comparado com nada na criação, no universo, até mesmo no universo infinito. Ele é Deus para além do universo e da criação, Ele é o autoexistente, Ele é a base de tudo que existe, é nele que todas as coisas tomam nome, nos céus e na terra, e possuem a sua existência. Porque Deus é eterno, Deus é. Yahvé significa eu sou, ou eu sou o que sou. Então, meus irmãos, Deus, Ele não foi criado, Ele é o Criador de tudo. Então, esta doutrina da unidade de Deus, meus irmãos, ela é a doutrina que está sendo desenvolvida aqui no nosso catecismo e com esses textos bíblicos que apontam para esta verdade. Outro texto mencionado aqui é o de Jeremias, no capítulo 10, verso 10. E aí eu queria que você acompanhasse o texto também de Jeremias, capítulo 10, verso 10. Aonde a palavra de Deus diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Veja só o que diz:
Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo, Ele é o Rei eterno, seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Meus irmãos, esse texto aqui, ele faz parte de um contraste que o capítulo 10 apresenta entre o verdadeiro Deus e os ídolos. Os ídolos são obras das mãos humanas, eles podem ser feitos de madeira, eles podem ser feitos de pedras preciosas, de metais nobres, mas os ídolos, eles são criação do homem. Agora, Deus é o criador do homem. Há uma diferença absoluta entre Deus e os ídolos. Deus é verdadeiro e Ele é a base de tudo que existe. Agora, os ídolos, eles são falsos, eles são obras humanas. É interessante que o pensamento da unidade de Deus nos livra do misticismo, livra do pensamento mágico, nos livra do pensamento idólatra, que é o pensamento que nos leva a adorar obras humanas, que são chamadas de divindades, e esse pensamento da unidade de Deus nos livra até mesmo da divinização do homem, como se nós fôssemos divinos, e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com grande dignidade, mas nós somos seres finitos, que existem por causa de Deus, que é eterno, que é o Criador de tudo que existe. Então, essa afirmação do profeta Jeremias, capítulo 10, verso 10, diz assim: mas o Senhor, Yahvé, é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo, Ele é o Rei eterno, a terra estremece diante do seu furor, e as nações não podem suportar a sua ira. Então veja, Deus, Ele é o Deus vivo, Ele é o Rei eterno, Ele é o Criador de tudo que existe, toda a terra estremece diante do seu furor, e as nações não podem suportar a sua ira. Então, com quem compararemos a Deus? É impossível fazer qualquer comparação entre Deus e um ídolo. Ele, no capítulo 10, eu convido você a ler mais tarde, ele vai fazer uma descrição dos ídolos, falando sobre eles serem obras humanas, ídolos de madeira, ídolos de metal, e nós sabemos até mesmo que é possível estabelecer ídolos no coração. Esses são os mais difíceis de pegar ou de destruir. Eles estão na interioridade. Eles representam falsos padrões sobre Deus, que negam a sua unidade divina, negam a sua absoluta transcendência, seu caráter santo. Doutrina da unidade de Deus, meus irmãos. João, capítulo 17, verso 3, nós temos também aqui a doutrina da unidade de Deus, sendo citada agora por Jesus Cristo, na oração sacerdotal. A famosa oração sacerdotal se encontra no Evangelho de João. Então, na oração sacerdotal, verso 3, Jesus fazendo a oração, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vou ler novamente. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos que na oração sacerdotal existe uma fórmula condensada da profissão de fé cristã. E a profissão de fé cristã, ela nada mais é do que a profissão de fé do judaísmo antigo, Shema, com a aplicação, o reconhecimento de que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo. Então veja, a vida eterna consiste em reconhecermos a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. E nós sabemos que esse envio de Jesus é o envio do próprio Filho unigênito de Deus, do próprio Verbo divino, do próprio Logos Deus, aquele que no princípio estava com Deus, era Deus, todas as coisas foram criadas por Ele,
Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós sabemos que Jesus é o Cristo, portanto, o portador do Espírito. Então, nós temos aqui, meus irmãos, uma declaração de caráter trinitário. O nome Jesus é uma versão grega de Josué, significa Yahvé é a nossa salvação. Então, Jesus Cristo é aquele que veio, foi enviado para salvar aquele que estava perdido, e ele revela o seio da unidade divina, ele revela o seio do ser de Deus, e esse Deus ele é revelado como um único Deus, verdade, subsiste eternamente em três pessoas, algo misterioso para nós. Mas isso nos foi revelado, porque a nós foi dado conhecer a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, veja que, diferente do que muitos podem imaginar ou acusar o cristianismo não afirma a existência de três deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O cristianismo ele mantém e sustenta a doutrina fundamental do judaísmo, que é a doutrina da unidade de Deus. É um só, mas esse um só, que é Deus, ele é Pai e Espírito misterioso. Nós vamos falar sobre isso no domingo que vem, na exposição do domingo. Convido você a vir preparado para essa exposição, a acompanhar a transmissão preparado, porque falei vir preparado, né? Hábito, né? E aí, assim, eu convido você a assistir preparado essa transmissão, aonde nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade, que revela o interior desta unidade divina, mas não corrompe a unidade divina. E aqui Jesus ele está na oração sacerdotal deixando claro a unidade divina, a um só Deus, e a revelação de Jesus Cristo, aquele que o Pai enviou. Muito bem, meus irmãos, esta fórmula ela foi reformulada e praticamente copiada, poderíamos dizer, por uma outra grande religião monoteísta, o islamismo. Quando eu digo que esta fórmula foi copiada, não é no sentido de ofender o islamismo, mas é porque o islamismo ele surge no século 7 depois de Cristo. E o próprio fundador desta religião, que é Maomé, ele reconhece que leu as escrituras do Velho e do Novo Testamento, inclusive reconhecendo-as como texto inspirado e referência para o que ele veio a ensinar. Então, esta declaração há um único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, é praticamente a fórmula que você encontra na religião do islamismo, só que tirando Jesus Cristo, dizendo Mohammed como o único profeta enviado por Deus. Então você veja que essas três grandes religiões monoteístas, o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, afirmam a doutrina da unidade divina. Da unidade divina. Agora, o cristianismo, ele não só afirma a doutrina da unidade divina, como ele associa a unidade divina ao conhecimento pessoal de Jesus Cristo, e Cristo é aquele que revela a Deus. Portanto, em Cristo, na relação pessoal com Cristo, pela mediação de Jesus Cristo, nós temos livre acesso a Deus. Nesse sentido, o cristianismo ele é singular. Não há nenhuma outra religião como o cristianismo, porque o cristianismo ele desenvolve e aplica em Jesus todos os princípios da divindade, da revelação de Deus, e ele próprio é a revelação máxima de Deus. Assim, meus irmãos, eu gostaria nesse momento, uma vez feito uma breve introdução aos textos bíblicos, fazer a leitura do comentário que enviei para os irmãos, do breve catecismo de Westminster, comentário esse que faz tempo que eu fiz, mas a gente vai dando uma revisada agora. Estou com 107 perguntas lá para 102, se não me engano, para entregar.
já estou na fase de revisão. Então, o comentário diz, eu escrevi lá atrás e dialoguei com ele esta semana para esta aula, diz assim: a primeira referência bíblica que a Assembleia está usando é a do Shema, a declaração básica do judaísmo, que consistia na sua profissão de fé. Esta formulação encontra-se em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Versículo este que demonstra a grandeza do conceito da unidade divina. O texto diz: ouça, ó Israel. A ideia de que eles deveriam não apenas ouvir ou saber esta verdade, mas deveriam agir de acordo. Nesse sentido, é o que pratica aquilo que escuta e demonstra a sua vida e caráter. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Esse texto afirma, e a Assembleia está sustentando aqui nesta pergunta, é a verdade de que o nosso Deus é o único, verdadeiro, todo-poderoso, aquele que existe por todo sempre, que é independente do mundo, por ele criado, sendo grande, eu sou, Yahvé. Declarar que existe apenas um Deus significava para o judeu professo da antiguidade, ou para um cristão contemporâneo, significa a mesma coisa. Ou seja, não agir como se existissem vários deuses, ou não colocar nada nem ninguém na qualidade ou dignidade de Deus. Cada verdadeiro adorador precisa sondar o seu próprio coração, perguntando a si mesmo: aonde tenho colocado a minha esperança? A quem tenho de fato servido? Quais são as prioridades da minha vida? As respostas que dermos a estas perguntas revelarão o quanto esta verdade tem sido de fato assimilada por cada um de nós. Poderíamos resumir todas as reflexões que fizemos até aqui com a própria pergunta formulada por esse catecismo: há mais de um Deus? A resposta que nós podemos dar sobre o significado desta declaração de que há um só Deus vivo e verdadeiro é a seguinte: em primeiro lugar, Ele, Deus, é prioridade absoluta, porque Ele é o único Deus, Ele é distinto de todo o universo que Ele criou, e Ele é digno de receber toda adoração. Então, meus irmãos, existe uma distinção infinita entre nós, criação, e o Criador. Ele é o único Deus. Em segundo lugar, para nós, Deus está vivo, Ele existe, Ele está entre nós. Então, meus irmãos amados, é importante nós falarmos nessa época, neste mundo pós-moderno, aonde a morte de Deus já foi declarada no passado, no sentido de que as pessoas vivem suas vidas como se Deus não existisse. Deus, ele se tornou peça de antiquário no pensamento de muitos, porque Deus, ele não funcionaria na prática, porque na prática nós temos um mundo racional, um mundo que sofreu desencantamento, um mundo onde o sobrenatural não dita as normas da agenda pública, da vida, do caráter e até mesmo da forma como conduzimos nossa casa ou família. Então, nesse sentido, filósofos que alegaram a morte de Deus, eles estavam querendo dizer que as pessoas vivem como se Deus estivesse morto. Ou seja, elas vivem como se Deus não existisse. Mas aquele que é um verdadeiro adorador de Deus jamais fará tal conjectura ou tal formulação, porque ele entende a unidade divina e ele entende que Deus está vivo. Ele é o Deus vivo e verdadeiro que existe e, portanto, está entre nós. Se Deus existe, está vivo, está entre nós, esse não é um mundo entregue a si mesmo, esse é um mundo onde Ele mesmo intervém. Em terceiro lugar, fazer esta declaração, há um só Deus vivo e verdadeiro, significa reconhecermos
que Ele é o único e verdadeiro Deus, que Ele é a fonte da verdade. Toda a verdade é revelação divina, quer revelação especial para a nossa salvação em Cristo, quer a revelação geral, aquilo que Ele imprimiu no cosmos para ser descoberto e mapeado pelos. Ele é a fonte de toda a verdade, Ele é a razão de ser, Ele é a razão de ser da nossa vida. Então, meus irmãos, afirmar a unidade de Deus não é apenas fazer uma declaração de fé ortodoxa, mas é colocar a nossa vida com a disposição de adorar e servir o nosso Deus. Então, nesse momento, gostaria de fazer uma pergunta. Enquanto o louvor vai retornando aqui, queria fazer essa pergunta para você. Será que realmente nós podemos fazer esta profissão de fé com as nossas palavras, ou melhor, com as nossas vidas? Que profissão de fé? Esta que você encontra no Shema, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Senhor e Ele é o único Deus. Ou então essa que Jesus Cristo mais claramente revelou em João 17,3, e a vida eterna é esta: conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Será que nós realmente podemos fazer esta profissão de fé com as nossas palavras, ou melhor, com as nossas vidas? Saiba, meu irmão, minha irmã, que a igreja ela foi edificada sobre um fundamento firme, que é Jesus Cristo, e a partir do fundamento dos apóstolos e profetas, mas ela foi construída com pedras vivas. Gente que ao longo da sua história fez esta declaração de fé, atualizou esta declaração de fé. E o que ela mais necessita nos dias atuais, tão conturbados, tão difíceis, são de pessoas que possam atualizar esta mesma declaração sublime nos dias atuais. Gente que possa testemunhar com as suas vidas, com o seu caráter, que existe somente Deus. Que Ele é o Deus vivo e verdadeiro. E esse Deus revelou Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós queremos orar nesse momento com você, por você, juntos, pedir a graça de Deus para esse dia do Senhor. Lembrando a pergunta, há mais de um Deus? E a resposta do breve catecismo é: há um só Deus, vivo, verdadeiro. Amém. Então nós vamos orar nesse momento. Oremos. Senhor, amado Senhor, nós estamos na Tua presença santa e bendita. Nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Colocamos diante do Senhor esse tempo. Pedimos a Tua graça sobre nós. Aplica, ó Deus, a verdade aqui ensinada. Obrigado, ó Deus, pela Tua misericórdia nós demonstrada. O Senhor esteja falando aos corações de todos, trazendo vida, esperança e salvação. Guarda-nos, ensina-nos, em nome de Jesus. Que nossas vidas possam ser de fato testemunho. Nós cremos que existe um só Deus, vivo e verdadeiro. Ele é Deus presente, Ele é Deus que intervém, Ele é Deus que age na história, Senhor da sua igreja. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico.